Iniciação Antiga e Moderna, Parte 2. A Anunciação e a Imaculada Concepção, Capítulo 1. Em certos lugares do mundo ocidental, fala-se muito a respeito da iniciação. Na mente de muitas pessoas, isto parece associar-se ao ocultismo ensinado nas religiões do distante Oriente, algo peculiar aos devotos do budismo, hinduísmo e sistemas semelhantes de fé. E daí pensar-se-á que nada tem a ver com a religião do mundo ocidental, particularmente com a religião cristã. Demonstramos nos capítulos anteriores, nos símbolos da iniciação antiga e moderna, que essa ideia é totalmente gratuita e que o antigo tabernáculo do deserto apresenta no seu simbolismo a marcha progressiva da humanidade, desde a sua ignorância infantil até ao conhecimento sobre-humano. Como os Vedas traziam luz aos devotos que prestassem culto com fé e fervor às margens do Ganges no ensolarado sul, também os Vedas foram a estrela guia para os filhos da agreste região do norte, os quais procuraram a luz da vida na antiga Islândia, onde os vigorosos vikings ancoravam seus barcos nos mares gelados. Arjuna, que travava uma nobre batalha no Mahabharata, ou grande guerra constantemente efetuada entre o eu inferior e o eu superior, não difere em nada do herói do mito da alma nórdica, Siegfried, que significa aquele que através da vitória alcança a paz. Ambos os heróis representam o candidato em busca da iniciação. Embora suas experiências nessa grande aventura tenham traços próprios devido aos diferentes temperamentos dos povos do norte e do sul, previstos pelas respectivas escolas, às quais as pessoas são enviadas para obterem crescimento anímico, as características principais são idênticas e o objetivo final, que é a iluminação espiritual, é o mesmo. As almas aspirantes caminharam em busca da luz através dos templos persas brilhantemente iluminados, onde o Deus Sol, em seu deslumbrante carro de 2 rodas, era o símbolo da luz. Também caminharam sob a mística magnicência dos raios iridescentes, difundidos largamente pela aurora boreal no gelado norte. Há amplas evidências demonstrando que a luz verdadeira do mais profundo conhecimento esotérico sempre esteve presente em todas as eras, mesmo na mais escura de todas, a chamada Idade das Trevas, a Idade Média. Rafael empregou seu maravilhoso domínio dos pincéis em seus 2 grandes quadros, a Madonna Sistina e o Casamento da Virgem, aos quais aconselhamos ao leitor interessado examinar cuidadosamente. Cópias desses quadros são muito procuradas em todas as galerias de arte. No original, há uma tonalidade peculiar num ralo dourado atrás da Virgem e da criança. E mesmo que seja excessivamente tênue a uma pessoa dotada de visão espiritual, ainda assim está bem próximo da cor do primeiro céu, tanto quanto é possível fazê-lo com os pigmentos da terra. Uma observação mais rigorosa no último plano do quadro revelará uma multidão de seres, aos quais chamamos anjos, com suas cabeças e asas. Isso é uma literal representação pictória dos habitantes do mundo espiritual, tanto quanto pode ser revelada, pois durante a permanência nos mundos purgatoriais, que fica nas regiões inferiores do mundo do desejo, as partes inferiores do corpo são realmente desintegradas e somente a cabeça, que contém a inteligência do homem, permanece quando ele entra no primeiro céu, um fato que intriga muitos que ali podem ver as almas. As asas, naturalmente, não existem fora da pintura, mas têm a finalidade de significar a habilidade da alma em mover-se velozmente, o que é inerente a todos os seres nos mundos invisíveis. O Papa está representado apontando para Madonna e o Cristo Menino. Um exame mais acurado revelará que a mão com a qual ele aponta tem 6 dedos. Não há nenhuma evidência histórica
de que o Papa da época tivesse tal deformidade, nem tampouco o fato pode ter sido acidental. Os 6 dedos na pintura devem revelar alguma intenção da parte do pintor. Qual era o seu propósito, aprenderemos quando examinarmos o quadro Casamento da Virgem, onde notamos uma anomalia semelhante. Nele, Maria e José são representados juntos com o menino Jesus, parecendo-nos que estavam às vésperas da partida para o Egito. E também vimos um rabino unindo-se em matrimônio. O pé esquerdo de José é o elemento mais saliente na pintura, e se contarmos os dedos desse pé, veremos que são 6. Em ambas as pinturas, os 6 dedos do Papa e os 6 artelhos de José significam que Rafael queria indicar que os dois desenvolveram o 6º sentido, faculdade despertada pela iniciação. Por esse sentido tão sutil, o pé de José era guiado em sua fuga para manter em segurança o ser sagrado que foi confiado aos seus cuidados. O outro adquiriu o 6º sentido para que não fosse um cego liderando outros cegos, mas tivesse desenvolvido o olho que vê, requisito para indicar o caminho, a verdade e a vida. É um fato verdadeiro, embora desconhecido por muitos, que com uma ou 2 exceções, em que o poder político foi suficientemente forte para corromper o colegiado dos cardeais, todos aqueles que se sentaram no trono de Pedro tiveram visão espiritual em maior ou menor grau. Nos capítulos anteriores, discorremos sobre símbolos da antiga e moderna iniciação e sobre o Templo de Mistérios Atlante, conhecido como o Tabernáculo do Deserto, que era uma escola para o crescimento anímico. Portanto, não nos pode causar surpresa que os 4 evangelhos narrativos da vida de Cristo também sejam fórmulas de iniciação que revelam um outro e posterior caminho para a obtenção do poder da alma. Nos antigos mistérios egípcios, Horus foi o primeiro exemplo a quem o aspirante esforçava-se por imitar. E é significativo que no ritual de iniciação em voga naqueles dias, e que agora conhecemos como o Livro dos Mortos, o aspirante à iniciação fosse sempre chamado Horus fulano de tal. Seguindo o mesmo método, podemos chamar aquele que segue o caminho da iniciação cristão de Cristo, nome do aspirante, pois os que seguem esse caminho são realmente Cristos em formação. Cada um desses seres, a seu tempo, terá de enfrentar as diferentes estações da Via Dolorosa, ou caminho do sofrimento que conduz ao Calvário, e experimentar no próprio corpo as dores e agonias sofridas pelo herói dos Evangelhos. A iniciação é um processo cósmico de iniciação e evolução. Por isso, as experiências de todos são semelhantes nos principais acontecimentos. O sistema intelectual de uma iniciação mística cristã difere radicalmente do método Rosa Cruz, que objetiva despertar a compaixão do candidato através do conhecimento, procurando cultivar nele as faculdades latentes da visão e audição espiritual, desde o início de sua peregrinação como um aspirante a uma vida superior. É ensinado a conhecer os cultos mistérios do ser e perceber intelectualmente a unidade de cada um com todos. Por fim, pelo conhecimento, será despertado nele o sentimento que o fará perceber verdadeiramente sua ligação com tudo que vive e se move, e isso o porá em perfeita e completa sintonia com o infinito, tornando-o um verdadeiro auxiliar e trabalhador no divino reino da evolução. A meta atingida pela iniciação mística cristã é a mesma, porém o método, como se diz, é completamente diferente. Em primeiro lugar, o candidato geralmente encontra-se inconsciente do fato de que está tentando atingir algum objetivo definido, pelo menos no primeiro estágio do seu desenvolvimento. Nesta nobre escola de iniciação, há somente o Mestre, o Cristo, que surge sempre diante da visão espiritual do candidato como o ideal e meta de toda a sua busca.
O mundo ocidental ficou tão dominado pela intelectualidade que estes aspirantes somente iniciam a caminhada quando sentem sua razão satisfeita. E, infelizmente, é só a ânsia por maior conhecimento que traz a maioria dos estudantes para a escola Rosa Cruz. É uma árdua tarefa cultivar em seus corações a compaixão, que deve ser mesclada com o conhecimento para tornar-se o seu fator guia antes que estejam prontos para entrar no reino de Cristo. Porém, aqueles que são atraídos para o caminho místico cristão não sentem dificuldades dessa natureza. Eles têm dentro de si um amor envolvente que os impele ao bem e lhes gera um conhecimento e compreensão que o autor acredita serem muito superiores ao obtido por qualquer outro método. A pessoa que segue o caminho intelectual do desenvolvimento tende a desprezar altivamente outra pessoa cujo temperamento a impele a um caminho místico. Tal disposição mental não somente prejudica o desenvolvimento espiritual de quem assim procede, como também é completamente gratuita, como podem demonstrar os trabalhos de Jacob Boehme, Tomás de Kempis e muitos outros que seguiram um caminho místico. Quanto maior for o nosso conhecimento, tanto maior será a nossa condenação se fizermos mau uso dele. Mas o amor, que é o princípio básico da vida do cristão místico, jamais poderá nos levar à condenação ou conflitar com a vontade de Deus. É infinitamente melhor ser capaz de sentir emoções nobres do que ter a habilidade intelectual para definir todas as emoções. Fazer cogitações sobre a evolução do átomo seguramente não promoverá tanto crescimento e desenvolvimento da alma quanto a dócil e humilde ajuda ao nosso próximo. Há 9 graus definidos na iniciação mística cristã, começando pelo batismo, que é introdutório. A Anunciação e a Imaculada Concepção procedem a todos eles por razões que serão dadas posteriormente. Estando mentalmente preparados pelas condições anteriores, encontramo-nos aptos a considerar cada passo separadamente neste glorioso processo de desenvolvimento espiritual. A Anunciação e a Imaculada Concepção. O Cristo, enfaticamente afirmamos, não é o produto de uma única vida, mas a essência de várias vidas preparatórias, durante as quais cultivou a sublime compaixão que o faz sentir e sofrer todas as dores do mundo, e invocar diante de sua visão espiritual o ideal crístico como o verdadeiro bálsamo de Gileade, a única panaceia para os males do mundo. Semelhante alma é objeto constante de vigília e cuidados especiais por parte das hierarquias divinas, que cuidam de seu progresso ao longo do caminho da evolução. E, quando o momento é oportuno para renascer, quando estiver preparado para trilhar o caminho que o conduzirá à meta e o tornará um salvador de sua espécie, os anjos ainda assim o vigiam, esperando e cantando hosanas numa feliz antecipação do grande evento. Os semelhantes sempre atraem os semelhantes, e naturalmente os pais são cuidadosamente selecionados para receber tão nobre alma dentre os filhos e filhas do rei. Eles devem estar nas mais pobres condições do ponto de vista do mundo. Será necessário embalar o bebê numa manjedoura, mas nenhum presente é tão valioso como o que é recebido pelos pais de tão nobre alma. Entre as qualificações necessárias para ser pais de tal ego, é preciso que a mãe seja uma virgem e o pai um construtor. Diz na Bíblia que José foi um carpinteiro, mas a palavra grega tecton deve ser traduzida por construtor. Na maçonaria mística, Deus é chamado o grande arquiteto. Arque em grego significa substância primordial e um tecton é um construtor. Assim, Deus é o grande mestre construtor, o qual moldou o mundo com a matéria primordial, preparando um campo evolutivo para vários graus de seres. Ele usa no seu universo muitos tectons,
ou construtores de vários graus. Qualquer um que siga a senda do desenvolvimento espiritual, esforçando-se por trabalhar construtivamente com as leis da natureza, como um servo da humanidade, é um tecton ou construtor, no sentido que se acha qualificado para ajudar e dar nascimento a uma grande alma. É por isso que se diz que Jesus era um carpinteiro e filho de um carpinteiro, e entendemos que ambos eram tectons, ou construtores numa linguagem cósmica. A Imaculada Concepção, como outros sublimes mistérios, tem sido lançada na vala da materialidade e, sendo de tal sublime espiritualidade, talvez sofra por mais esse rude tratamento do que qualquer outro ensinamento espiritual. Talvez sofra ainda mais pelas explicações maldosas dos ignorantes defensores do que pela jocosidade e zombaria dos cínicos. A doutrina da Imaculada Concepção, conforme explicada popularmente, diz que há 2000 anos, Deus, de um modo milagroso, fecundou uma virgem de nome Maria. Em seguida, ela trouxe ao nascimento o menino Jesus, um ser que, consequentemente, era filho de Deus, diferente de qualquer outro homem. Na mente popular, existe a crença de que este é o único caso na história do mundo. Essa última falácia serviu para distorcer a beleza espiritual da verdade concernente à Imaculada Concepção. De modo algum é o único caso. Toda grande alma que veio ao mundo para viver uma vida de sublime santidade, como a que se exige para a iniciação cristã, nasceu através de pais de imaculada virgindade, que não estavam dominados pela paixão durante o ato gerador. O homem não colhe uvas dos abrolhos. É uma verdade axiomática que o semelhante atrai o semelhante. E antes que qualquer um se torne um salvador, deverá ser puro e sem pecado. Sendo puro, não poderá nascer de um vilão, terá de nascer de pais virgens. No entanto, a virgindade a qual nos referimos não diz respeito a uma mera condição física. Não há virtude inerente à virgindade física, pois todos a possuem no início da vida. Não importa quão vil possa ser a inclinação de sua natureza. A virgindade da Mãe do Salvador é uma qualidade de alma que permanece sem mácula, apesar do ato físico da fecundação. Quando as pessoas efetuam o primeiro ato sexual, sem o desejo de ensejar vida a um novo ser, meramente para a gratificação de sua luxúria, perdem a única virgindade física que possuíam. Mas quando os pais, unidos num espírito de prece, oferecem seus corpos no altar dos sacrifícios com o propósito de oferecer o nascimento de uma alma com um corpo físico necessário para a época atual e assim obter um maior desenvolvimento espiritual, sua pureza de sentimentos preserva a virgindade e atrai uma nobre alma para o seu lar. Seja a criança concebida em pecado ou de forma imaculada, de acordo com a sua própria e inerente qualidade de alma, infalivelmente será atraída para a paz de natureza semelhante à sua. Ser o filho de uma virgem preconizada, essa alma teve uma existência de elevada espiritualidade nos nascimentos anteriores. O nascimento místico de um construtor é um acontecimento cósmico de grande importância e não surpreende que seja representado nos céus de ano para ano, indicando no simbolismo gráfico no grande mundo ou macrocosmo o que futuramente acontecerá com o homem, o pequeno mundo ou microcosmo. Todos estamos destinados às mesmas experiências pelas quais Jesus passou, inclusive a Imaculada Concepção, que é um pré-requisito na vida dos santos e salvadores de diversos graus. Entretanto, esse maravilhoso simbolismo cósmico, mais facilmente perceberemos sua aplicação no ser humano individual. O Sol é a luz do mundo no sentido material. Quando no inverno ele atinge a declinação no extremo sul, no solstício de 26 de dezembro,
As pessoas do hemisfério norte, onde nasceram todas as religiões atuais, são envolvidas pela mais profunda escuridão e privadas de toda a força vital sustentadora emanada do Sol, que permanece parcialmente morto no que se refere à sua influência sobre os homens desse hemisfério. Portanto, é necessário que uma nova luz brilhe na escuridão, que um sol de bondade nasça para salvar a humanidade do frio e da fome resultantes da ausência do sol no solstício de inverno. Na noite entre 24 e 25 de dezembro, o Sol, tendo começado a elevar-se vagarosamente em direção ao equador da Terra, o signo zodiacal Virgem, a Imaculada Virgem Celestial, está no horizonte leste em toda a latitude norte, pouco antes da meia-noite. Na ciência da astrologia, considera-se que o signo e o grau da hora do nascimento determinam a forma do corpo do nascituro. Portanto, o Sol da Bondade diz que nasceu da sublime Virgem Celestial, que permanece tão pura quanto antes do nascimento do seu filho. Por analogia, o Filho de Deus que veio para a salvação da humanidade também deveria nascer de uma Imaculada Virgem espiritual. De tudo o que foi dito, é evidente que um longo período de preparação precede a entrada de um cristão místico na atual esfera da vida humana. Embora ele, em sua consciência física, esteja completamente alheio à grande aventura que o espera, há muita probabilidade de sua infância e juventude serem passadas na obscuridade, enquanto vive uma profunda preparação interior e está inconscientemente sendo preparado para o batismo, que é o primeiro grau deste método de desenvolvimento.